Um conceito muito importante em evolução é o chamado valor adaptativo. O que é valor adaptativo? Valor adaptativo é um número atribuído a um determinado genótipo para medir o seu vigor, variando de 0 a 1, de nada a tudo. Para que surgiu esse conceito? Qual é a finalidade dele existir? Valor adaptativo é uma maneira que se encontrou para se medir o vigor de um determinado genótipo. As formas, os diferentes genótipos, eles têm necessidade de ter o seu vigor avaliado. Por quê? Porque o vigor, a capacidade de viver de cada genótipo, vai nos indicar o que vai ocorrer no futuro. Conforme as formas de vigor, a gente vai poder ter ideia do que tende uma população, o que tende a acontecer numa população. Então, houve uma vontade, uma necessidade de se avaliar os vigores de cada um dos genótipos que compõem uma determinada população. As avaliações subjetivas não têm aplicabilidade. Então, houve a necessidade de se criar uma forma objetiva, numérica, para se avaliar o vigor de um determinado, de todos os genótipos de uma população. Então, como é que se mede o valor adaptativo? Ele varia de 0, que é uma aptidão nula, até 1, que é a aptidão máxima. Então, um determinado genótipo vai ter um W. W é a letra que se usa para representar o valor adaptativo. Então, cada genótipo vai apresentar um W, um valor adaptativo, que vai estar compreendido entre 0 e 1. Como é que se obtém esse valor? Como é que se calcula, como que se mede esse valor? É um conceito bastante importante, porque ele nos diz o que vai ocorrer com relação a um determinado gene, o que vai ocorrer com a população toda. Então, é avaliado um genótipo por vez, um gene, ou um sistema genético, mas geralmente um gene por vez, e se mede, então, o vigor de cada um dos diferentes genótipos daquele gene. Então, por exemplo, vamos tomar um exemplo, acho que é melhor entender assim, com um exemplo. Suponha um gene A com os alelos azão-azão e azão-azinho, e, consequentemente, com os genótipos azão-azão, azão-azinho e azinho-azinho. 3 genótipos formados por 2 alelos, alelo azão e alelo azinho. Um gene A, alelo azão, alelo azinho, e os genótipos azão-azão, heterozigoto azão-azinho, e homozigoto recessivo azinho-azinho. Então, como que se mede o vigor de cada um desses 3 genótipos? Então, uma das formas é a sobrevivência. Então, eu pego, por exemplo, 100 indivíduos nascidos azão-azão, 100 indivíduos nascidos heterozigotos, 100 indivíduos nascidos homozigotos recessivos. E analiso durante um determinado tempo quantos indivíduos sobreviveram dos 100 nascidos. Então, suponha que num deles tenham sobrevivido 98, 70 e 60 indivíduos dos 100 que nasceram de cada uma das formas. Então, o W será calculado para cada genótipo, dividindo a sobrevivência daquele genótipo pela máxima sobrevivência. Então, serão os valores 98 dividido por 98, 70 dividido por 98 e 60 dividido por 98. Então, teremos 3 Ws. Um deles
será obrigatoriamente de valor 1, já que eu vou dividir as 3 sobrevivências pela sobrevivência máxima, e um dos 3 genótipos terá, claro, a sobrevivência máxima. Então, o que me dizem esses números? Que um dos genótipos tem a sobrevivência de 100%, W igual a 1, que é a máxima, e os outros têm sobrevivências menores. E o valor expressa quanto por cento da máxima esses outros genótipos apresentam. Da mesma maneira que calculamos o W através da sobrevivência, podemos fazer um cálculo também através do número de filhos. Então, medimos o número de filhos que a azão tem, o número de filhos que o heterozigoto tem e o número de filhos que a azinho tem. E dividimos esse número médio, número médio de filhos que cada um dos genótipos tem, e divido o número de filhos pelo máximo número médio de filhos. Consequentemente, um dos genótipos vai apresentar W igual a 1 e os outros apresentarão Ws menores do que 1, que são função daquele W máximo. Então, medimos através da sobrevivência, medimos através do número de filhos. Em alguns casos são medidos não o número de filhos, mas os números de filhos adultos, adultos férteis. Em alguns casos são medidos o número de netos. São várias maneiras de se avaliar o vigor, porque o número de filhos, claro, nos diz o vigor, porque para ter filhos o indivíduo necessita inicialmente sobreviver, e quanto mais vigoroso o indivíduo for, consequentemente terá maior número de filhos, filhos adultos, filhos férteis e netos. Dá para medir também diretamente apenas a sobrevivência. Como a nossa tendência, a nossa intenção é fazer uma avaliação a mais longo prazo possível, seria melhor avaliar o número de netos, bisnetos, trinetos, mas, claro, existe uma limitação técnica, prática, e resulta que, de modo geral, são avaliados os Ws através da sobrevivência e número de filhos.